Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Minha palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher em rios vermelhos, inauguro a vida em baixa voz. Violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo. Antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, meio contínuo do mundo. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1946 e reside no Rio de Janeiro desde 1973. Formou-se em Letras, Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre de Literatura Brasileira pela PUC, também do Rio, e doutoranda em Literatura Comparada. Esteve como palestrante em 1996 nas cidades de Viena e Salzburgo, na Áustria, falando sobre literatura afro-brasileira. Teve diversas participações em Cadernos Negros e, como eu disse, ela iniciou no volume 13, onde está este poema Eu, Mulher. Seu livro, Olhos d'Água, foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti de 2015 na categoria Contos e Crônicas. Aí, Conceição, eu já começo jogando uma perguntinha para você. Que importância tem os cadernos negros na sua vida literária? Bom, Cadernos Negros, na minha vida literária, tem toda a importância. É com a publicação em Cadernos Negros, em 90, que eu quebro o ineditismo. O meu público leitor começa praticamente a partir de Cadernos Negros. Então, Cadernos Negros é o lugar de minha primeira apresentação e é o lugar que começa a formar o meu público leitor, né? É o meu local de recepção. Você diz, então, que você estreia, você se apresenta ao público através dos Cadernos Negros. Então, na sua opinião, qual é a importância desses Cadernos Negros na luta contra o racismo? Uma das importâncias que Cadernos Negros tem na luta contra o racismo, primeiro, é a própria prática. Só o fato de Cadernos Negros ser uma edição coletiva, ser uma estratégia, né, uma tática, escritoras e escritores. Eu acho que essa praxis quilombola de Cadernos Negros, e que relembra uma praxis quilombola em várias outras ações da comunidade afro-brasileira, eu acho que já exemplifica uma luta contra o racismo. E outra forma de exemplificar uma luta contra o racismo é o discurso poético que aparece em Cadernos Negros, né? A literatura que está em Cadernos Negros é uma literatura que se estabelece muito justamente apontando esse racismo da sociedade brasileira, né? É a voz negra que se levanta, né? É o racismo apontado a partir de dentro. Então, Cadernos Negros tem uma prática tanto quanto a organização em si e quanto aos conteúdos. Além da questão da luta contra o racismo, que é um papel importantíssimo dos cadernos, né? Mas eu gostaria de saber um pouco mais, você que, além dos cadernos, segue uma caminhada maravilhosa, internacional, brilhante, né? Luminar.
Na sua opinião, o quanto a literatura afro-brasileira pode influenciar na autoestima e no fortalecimento das novas gerações? O fato de ser uma criação que parte de uma autoria negra, né? Uma autoria negra que está lidando com uma linguagem, com a linguagem literária. Então, eu acho que isso já é muito simbólico na medida que nós negros historicamente, apossar-se da palavra escrita já nos coloca em situação de enfrentamento. Para determinadas classes sociais, entrar para o jardim de infância, entrar para a escola, fazer um curso primário e daí por diante, né, nem o curso primário mais, fazer um fundamental e daí por diante, já é um caminho dado, já é naturalizado. Para as comunidades pobres, e aí a gente coloca, né, as comunidades negras, nós temos atrás de nós toda uma geração que muitas vezes foi autodidata. Então, Cadernos Negros trazer um conjunto de escritores e de escritoras que já têm o domínio da leitura e o domínio da escrita, eu acho que isso visibiliza a nossa competência e afirma que a nossa competência ela só não é mais explícita porque nós somos ludibriados em vários dos nossos direitos, e um dos direitos é justamente esse direito à escola, à leitura, à escolarização. Então, eu acho que ter Cadernos Negros apresenta isso, né? Uma quantidade de escritoras do Brasil inteiro, né? E que tem aí a posse da escrita. E depois criar justamente uma literatura que vai contramão, que vai em direção oposta ao discurso literário que sempre nos apresenta através de estereótipos. Os textos de Cadernos justamente bordam essa literatura, né? Apresentam essa literatura de uma outra forma. E se inscreve no sistema literário brasileiro, eu acho que é isso que a gente deve afirmar, se inscreve no sistema literário brasileiro de uma maneira inusitada, né? Pelo fato dessa autoria ser uma autoria negra, né? Uma autoria em que aquele que escreve, ele é objeto do seu próprio discurso. Perfeitamente, Conceição. O mais interessante nessa história é que, para quem não sabe, os Cadernos Negros são uma publicação anual, né? E Conceição começa no volume 13, passa por outras edições, né? E essas edições já estão chegando na 43ª, ou seja, é uma história de sucesso, é uma história longeva, né? Muito mais do que a gente viu por aí. Diáspora. Crepúsculo e aurora debruçados sobre o infinito. Mar, miragem e metáfora. Linguagens de um mundo. Cânticos do Atlântico. Oceano, eterno retorno. Terra, cais. Quarto de despejo. De Caliban. De Otelo, de Dumas. Milhares de machados partindo em navios de jamais. O mar fim é ébano. O mar sem fim é calunga. Esse poema Travessia, ele está na edição, no volume 41 dos Cadernos Negros. E seu autor, Tuan Quisonde, é poeta autodidata, um verdadeiro malandro malarmaico.
e mandingueiro. É ele que se apresenta assim, que gosta de macerar as palavras como se fossem folhas de uma erva sagrada e medicinal. Em uma noite fria de 20 de julho de 1993, ele apareceu neste planeta. É graduado no curso de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é tem uma coisa muito importante sobre ele. Ele é pós-transplantado de medula, neto primogênito da saudosa Dona Rosa, poetisa de mão cheia e roseira que roseou. Essa apresentação é dele, mas ele depois continua falando dos pais, dos 5 irmãos e da sua companheira, a psicóloga Lisiane Guedes, com quem ele divide a vida em um humilde bangalô na boca do mato. Esse jovem que aí está é o Duan Quissonde. Seja bem-vindo, meu companheiro. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje, né? Num movimento meio atípico, né? Até a gente conseguir se organizar, som, imagem, luz, todas essas coisas. E num outro contexto é um pouco desnecessário, né? Porque a gente estaria junto. Eu agradeço imensamente pelo convite de estar aqui do lado, né? Mesmo que virtualmente, do lado da Conceição Evaristo, né? Poderia estar abraçando ela agora, né? Sentindo, assim, o hálito, né? Sagrado dela, assim. E tu falou na minha apresentação ali que eu falo da minha avó, né? A minha avó nasceu no mesmo ano que a Conceição. Vendo a imagem dela aqui, eu me lembro da minha avó. E a minha avó, ela se foi, né? Partiu e não pôde publicar, né? Eu ainda tenho, tá na minha posse, os poemas que ela escreveu por mais de 30 anos aí. E hoje, esse ano, aliás, em julho desse ano, eu lancei o meu livro, né? Meu primeiro livro solo como poeta. E o meu próximo projeto, meu projeto atual, é lançar os poemas dela, né? Perfeito, perfeito, Duan. Mas vamos tentar entender você com essa sua história de avó, da sua ancestralidade, dessa família, e você pensa a poesia até para falar de si próprio. Que importância tem os cadernos negros na sua vida literária? Antes, quando eu era pequeno e até o começo da minha adolescência, eu achei que quem fazia poesia de pessoas negras, pessoas pretas, que faziam poesia era só a minha avó. Ela que me mostrou essa arte da poesia e eu fui seguindo. E eu não tinha nenhuma referência de poesia negra no mundo. Depois, com 15, 16 anos de idade, eu descobri o Oliveira Silveira, que é um poeta daqui de Porto Alegre, né? Que faleceu em 2009, que vai completar 70 anos, se estivesse vivo ano que vem. E eu descobri ele e aquilo ali mexeu assim com a minha cabeça de uma forma que eu não sei explicar. E ao mesmo tempo, naquele ano, eu devia ter 14, 15 anos, meu pai me trouxe uma revista, a revista Piauí. Daí naquela revista tinha uma seção de poesia ali e eu descobri um poeta norte-americano chamado Langston Hughes. Fiquei mais uma vez chocado, né? Daí eu pensei assim, então tem eu, minha avó, o Langston Hughes e o Oliveira Silveira. Já são 4 poetas negros nesse mundo. Realmente o que tinha na minha cabeça, e eu sempre li romances, né? Contos, tudo, prosa, tudo que caía na minha mão eu lia. Mas eu tinha na minha cabeça que o escritor era um homem branco. Então, por isso mesmo, eu fazia aquilo ali de cantinho, ficava ali, fazia, só que e trocava essa informação das poesias que eu fazia com a minha avó. Eu nunca me imaginava que eu ia poder publicar um livro no futuro. Depois, quando eu descobri o Oliveira Silveira e o Langston Hughes, eu vi, não, eu posso. E depois eu fui descobrindo outros movimentos. Aqui tem o Sopapo Poético, que é um sarau aqui em Porto Alegre, comecei a participar, que é um ponto de poesia negra que tem aqui, que uma das regras do sarau é que só podem falar poesias de pessoas negras, né? E ali eu fui descobrindo pessoas de outros bairros que escrevem, descobri a Vera Lopes, que também é do tempo do Oliveira Silveira também, descobri uma gama de pessoas. E daí o meu referencial de pessoas negras foi
foi aumentando. E ainda não tinha descoberto o Cadernos Negros. Daí, em 2014, o CUT veio participar, foi convidado para participar desse sarau, e acabei conhecendo o Cadernos Negros. E aí eu já tinha 20 anos de idade, 20, 21 anos de idade. E aí virou um objetivo para mim publicar nos Cadernos Negros. E eu consegui fazer isso com 25 anos de idade, no volume 41. Para você, o papel da literatura afro-brasileira na luta antirracista e no fortalecimento da identidade da juventude negra é qual exatamente? Que importância tem essa literatura para que essa luta, a Conceição já nos colocou, mas eu quero ver o seu olhar de jovem para isso, né? Como é que você consegue identidade a partir da literatura afro-brasileira? Eu acho que a questão assim que me pega, falando assim, lembrando um pouco da minha história, é isso. Eu tinha uma identidade meio pouca, um referencial era muito pouco. Hoje em dia o referencial já está mais amplo, né? Eu, por exemplo, no livro, posso mostrar aqui para vocês, Água de Meninos, que é um livro que eu lancei agora em julho desse ano. Aqui está o nome de todos os meus ancestrais que já partiram, né? E isso tem causado assim um movimento muito grande na minha família, porque meus primos, assim de 10, 7 anos de idade, ficam perguntando assim: quem é fulano, quem é ciclano, quem foi Rosa? Daí foi a bisavó, daí eu sei a história, porque eu também sou historiador, né? Então eu tento juntar as duas coisas, poesia e história, embora elas não estejam separadas nunca, né, na minha cabeça, assim, né, eu acho. Então, esse referencial que eu não tive, eles estão tendo agora, né? Então, a Conceição Evaristo é um nome, por exemplo, meu pai estava falando domingo, a gente estava conversando sobre literatura, alguma coisa, antes de tu me ligar para me convidar para estar aqui hoje, e a gente falou Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e tudo mais, e isso é muito importante. Eu não sei explicar assim, de uma forma da luta antirracista, né? Porque para mim ela ainda é um pouco mais complexa. Perfeito. Então, 43 anos, um ano se publica poesia, no outro ano se publica conto. Isso é de uma resistência inacreditável. Conceição, eu quero voltar a você para duas coisinhas. Uma é mostrar que não há coincidência, né? Que tudo é sincronicidade. O seu livro que venceu o prêmio Jabuti, por favor, eu gostaria de ter a Conceição na tela. O seu livro que venceu o Jabuti de 2015 é Olhos d'Água. E esse livro atual do Duan é Águas de Menino. Essa coisa da água na nossa vida me parece que é muito, muito presente e muito importante, não é não, Conceição? Sim, eu tenho vários textos falando de água. Recentemente, quer dizer, ano passado, o mar, lá no Rio de Janeiro, o museu é mar, mas é Museu de Arte do Rio de Janeiro. O mar me pediu um texto justamente sobre água, né, sobre o mar. E acho que o mar é muito presente na vida. O mar é um símbolo, a água, né? Não só as águas, no meu caso, na água doce, né? Mamãe Oxum, mas o mar, né? A água marítima, né? O que o mar significou para os povos africanos? Com certeza, o mar para os povos africanos não é o mar para o povo europeu, não é o mar português, né? O mar do português significou conquista ou significou invasão. O mar africano significou deportação. Então, eu acho que a gente tem essa memória marítima, né? Essa memória da água muito grande. Pois é, e a água do mar, a água dos rios, a água do suor dos nossos que por 300, quase 400 anos
escorreu a água das lágrimas, né? Ou seja, a água está sempre presente na nossa vida. Conceição, eu quero esta é uma obra curtinha, né? É apenas de apresentação mesmo, e eu vou pedir para você dizer alguma coisa para o Duan, que está vindo aí na caminhada. O que você tem para dizer para esse menino? Eu tenho para dizer que bom que eu lembro a figura da tua avó. Aliás, me dá uma satisfação muito grande quando eu encontro com jovens negros e dizem que eu lembro a avó, que eu lembro a mãe. Eu acho que essa lembrança que o jovem negro traz dos mais velhos é uma lembrança totalmente diferente quando alguma pessoa branca encontra com a gente e fala: ah, você é tanto a minha mãe preta, ou você me lembra a babá que eu tive. E eu tenho dito muito, né, que os meus filhos, que os meus netos são outros. Então, fico feliz, Luan, com essa lembrança que eu evoco para você, né, da tua avó, e agradeço a acolhida, porque assim como as pessoas mais velhas têm experiência para contar, estar com vocês mais jovens nos potencializa. Eu tenho dito que o meu trabalho é muito sustentado pelo contato que eu tenho com as pessoas mais jovens. Então, eu só tenho que lhe agradecer a sua juventude, a sua acolhida, e te pedir também, né? A história, ela não terminou e nem vai terminar. E vocês são agora os novos agentes da história. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande e que Mamãe Oxum, né? Aquela que fertiliza, né? Que fertiliza o corpo das mulheres, e aí a gente pode pensar numa fertilização bem mais ampla, que Mamãe Oxum te fertilize lhe dando matéria, e mais sensibilidade para a escrita. Perfeitamente, obrigado, Conceição. Duan, eu quero, então, dizer... primeiro, quero lembrar que o seu poema que entrou no Caderno 41 é Travessia, e que a última palavra do teu poema é Calunga, né? Que se refere a Calunga Grande, que é a referência do mar que a nossa Conceição nos falou bastante, esta água que nos trouxe, né? Nos trouxe um sofrimento, mas nos trouxe. Eu quero que você responda, Conceição, e diga o que você tiver vontade de dizer para ela, né? São os cadernos negros juntando essas gerações, né? E fazendo com que cada vez estejamos mais fortes. Então, por favor, diga a Conceição o que você desejar. Eu quero agradecer de coração mesmo, profundamente, né? Esse momento é um dos momentos importantes da minha carreira. Eu acho que toda vez, né? Se eu vou numa escola, se eu vou numa creche, se eu vou num bar e eu estou fazendo um trabalho com poesia, aquilo ali configura um momento importante da minha carreira, né? Como poeta. E nesse momento, essas palavras da Conceição Evaristo evocando fertilidade no sentido amplo da coisa, né? Da fertilidade de pensamentos, de bons pensamentos, de boas palavras, palavras salutares, né? Isso daí vai ficar marcado, né? Ainda bem que está sendo gravado, porque eu vou repetir muitas e muitas vezes, né? E quando eu digo que ela parece minha avó, que evoca, a coisa da minha avó é essa serenidade, essa tranquilidade de quem já caminhou muito, né? E já conheceu muitos caminhos, né? O cabelo grisalho, a fala mansa, mas ao mesmo tempo firme das palavras que está dizendo, né? Então só o Caderno Negro pode fazer esse encontro, né? E uma coisa que eu esqueci de dizer também, daí meio que linkando com a questão da luta antirracista, eu gosto sempre de lembrar que o Cadernos Negros ele é paralelo com a eclosão do movimento negro unificado, né?
e essa coisa da nossa luta, né? Que tá na nossa poesia e tá junto, né?